Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixe seu like e se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. E hoje estamos aqui com o West Sem Filtro, todos os créditos ao canal deles e sem enrolações. Vamos ao vídeo. Instituto de Estudos Jurídicos, pertencente à mulher e aos filhos do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, entrou na mira dos Estados Unidos. O governo americano avalia estender as sanções da Lei Magnitsky também aos familiares do magistrado. O Instituto é dono de 11 imóveis, cujos valores declarados somam mais de 12 milhões de reais, incluindo residências em São Paulo e apartamentos em Campos do Jordão. Segundo investigações, parte dos bens foi transferida para a empresa em 2014, quando Moraes deixou a advocacia privada para assumir cargos públicos. Até o ano passado, o Instituto era dono de um apartamento de alto padrão no Guarujá, vendido por mais de R$1 milhão. Além disso, possui 2 coberturas num condomínio de luxo em Campos do Jordão, compradas por R$4 milhões cada. Piotr, essa informação de que o governo americano estaria mirando familiares do ministro Moraes não é nova. A gente já tem falado isso há algum tempo, desde que a Magnitsky foi aplicada em relação ao ministro. É algo, claro, que eles devem estar cogitando, porque um dos objetivos, aí me corrija se estiver errado, da aplicação da Magnitsky é asfixiar financeiramente o sancionado. Logo, se ele tem empresa de advocacia, onde trabalham os filhos, a mulher, empresas, claro que os Estados Unidos estariam ali também de olho em formas, né, do ministro burlar, não sei se seria essa a melhor palavra, né, as sanções da Magnitsky. As duas principais razões para a aplicação da lei Magnitsky são corrupção. É o que, por exemplo, afetam alguns juízes da Venezuela. Primeiramente foram as sanções, depois também a Magnitsky, e crimes contra direitos humanos. Quando a gente fala que o objetivo é asfixiar, é impedir que o sancionado continue produzindo esses crimes, seja de corrupção ou, por exemplo, neste caso especificamente do Moraes, a questão é a violação grave dos direitos humanos. E conhecemos os casos aqui no Brasil. O caso de não julgar o entendimento da própria PGR no caso do Clesão, penas altíssimas que não tem nada a ver com a lógica do direito brasileiro, não é do direito internacional, nós estamos falando aqui. A asfixia vem disso. Agora, a gente tem que ponderar uma coisa. Sim, o governo americano, tudo indica, deve estar fazendo isso porque faz parte da lógica da aplicação da lei e dessa asfixia financeira. Mas vamos lembrar uma coisa que a Ana Paula sempre cita aqui com muita ênfase e detalhe. Eles só vão fazer isso, assim como fizeram no caso da aplicação ao ministro Alexandre de Moraes, em que vieram ali justificativas enormes, os órgãos americanos todos vieram a público explicar ponto a ponto de o porquê a lei foi aplicada, para chegar, obviamente, nos outros membros da família, ou que seja, por exemplo, em outras autoridades brasileiras. Isso também vai vir com um calhamaço de justificativas para dar a intenção clara de que, olha, isso aqui foi aplicado com uma base legal. Há um cuidado, nós estamos falando de um negócio que, como a gente estava dizendo há pouco, é uma asfixia. Você não vai aplicar essa lei à torto e à direito. Não é essa a lógica americana e tampouco o objetivo de uma sanção do tamanho da Magnitsky. Só para a gente pegar aqui o que o Brasil agora também passa a responder, o Brasil hoje está sendo alvo daquela seção 301, porque também é uma pressão americana para o governo brasileiro voltar ao veio da legalidade, voltar à lógica da legalidade e da democracia brasileira. O governo americano, e aí a gente tem que entender o tamanho do negociador americano. Eles já apresentaram 189 documentos oficiais que questionam cada um dos pontos onde, por exemplo, empresas brasileiras ou os negócios brasileiros afetariam a economia americana do ponto de vista de concorrência desleal. 75 missões hoje, ou submissões, estão a trabalho do governo americano. Os setores, mesmo os setores americanos que discordam num ponto de outro, se juntaram porque agora é uma defesa do interesse comum americano.
Sabe qual foi a justificativa, a defesa brasileira? A gente vai trazer hoje no programa, me permita já me antecipar aqui no Oeste Negócios, o doutor Aragão, que falou conosco sobre a Magnitsky. O Brasil apresentou 23 tentativas totalmente fragmentadas. E olha que o Brasil, isso é bastante importante citar, o Brasil já foi considerado pelos próprios americanos um negociador muito competente e duro. Isso vem ainda da gestão do governo Fernando Henrique Cardoso lá atrás. Quando ele era, inclusive, ministro de Relações Exteriores do governo Itamar, houve uma mudança na diplomacia técnica brasileira, negociadores foram formados, a gente conseguiu, inclusive, o direito de sancionar os americanos na questão do algodão, numa disputa na Organização Mundial do Comércio. É tudo isso que o governo Lula, com esse Itamaraty completamente desviado das suas funções, porque o Itamaraty tem uma história de competência e de bom preparo, hoje, tanto que o governo foi lá e apresentou até agora 23 tentativas fragmentadas. O Alckmin, em tese, é o líder dessa negociação, sendo que nós temos negociadores muito mais competentes. Mas essas pessoas parece que foram escanteadas, ou delas foi tirado o poder de fazer a negociação em nome do interesse brasileiro. Mas aí nós estamos falando de mais um descalabro do governo Lula e por aí vai, né? O que nós temos agora, voltando só ao ponto que você me perguntou da Magnitsky, o que me parece muito claro é sim, a investigação prossegue, eles querem saber se a lei realmente vai ser aplicada, já perguntaram aos bancos brasileiros e vão ver quais seriam as tentativas de, abre aspas, sobrevivência do ministro sancionado, quem está ajudando teoricamente vai ser sancionado, porque senão a lei não faria sentido. Mas tudo isso vem muito bem embasado. Vamos só lembrar, quando saiu a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, os órgãos do governo americano vieram a público explicitar ponto a ponto de onde estavam as violações que justificaram a aplicação da lei. Bom, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o governo brasileiro e disse que o país foi para a esquerda radical. O republicano também não descartou restringir vistos para delegações que participarão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, marcada para novembro em Nova York. The UN General Assembly, including Brazil, your reaction on that, sir? That who's banning them? The Trump administration. Well, we are talking about things. We're very upset with Brazil. We tariff them very high because of the fact that they're doing something that's, very unfortunate. I love the people of Brazil. We have a great relationship with the people of Brazil, but the government of Brazil has changed radically. It's gone very left. It's gone very radical left, and it's hurting Brazil very badly. They're doing very poorly, very, very poorly. So we'll. Olha, essa declaração foi aí, da última sexta-feira, né? Mas mostra aí como o presidente Donald Trump está acompanhando de modo cada vez mais próximo, né, a política brasileira, cada vez mais interessado no que está acontecendo no Brasil e bem informado. E nós falamos isso aqui há quantos meses, Paula? Há quantos meses? Portanto, aqueles que ficam mandando lobistas, vamos conversar sobre as tarifas. Olha, ainda não entenderam, não é possível que não entenderam até hoje que quem escolhe enxergar a política de Donald Trump apenas pela ótica da atualidade, do presente, não vai conseguir fazer boas análises e bons comentários, porque a política de Donald Trump ela é muito embasada num espectro maior, muito maior, num espectro histórico, que vai até Ronald Reagan, num tabuleiro geopolítico muito mais amplo. E vejam vocês, o Donald Trump, ele fala nessa entrevista, ele fala radical left, ou seja, a extrema esquerda, porque o problema não é ser de esquerda, porque muita gente pode falar, nossa, mas que presidente intolerante, não quer conversar com ninguém. Não, a presidente do México, por exemplo, que é de esquerda, conversa normalmente com o presidente Donald Trump, estava na Casa Branca outro dia, tentando apaziguar, né, a relação tarifária entre Estados Unidos e México, mas quando você mergulha no contexto e lá nas fontes em que Donald Trump bebe, aí você entende que ele sim precisa fazer o que o próprio Ronald Reagan fez nos anos 80, que a extrema esquerda, a radical left,
ela é danosa, ela é uma coisa que implode, que dos fundamentos para a existência é implodir as bases da liberdade no hemisfério ocidental. E aí, por falar em hemisfério ocidental, agora quem foi para o X fazer uma postagem foi o Darren Beattie. Quem é Darren Beattie? Ele é do Departamento de Estado, ele que é encarregado, ali está escrito Senior Official for Public Diplomacy, mas é um nome arrumadinho para quem está encarregado do hemisfério ocidental. E o Darren Beattie, ele tem uma função específica também no Departamento de Estado em relação ao Brasil, que é a aplicação e a análise das sanções da Lei Magnitsky. E ele foi ao X agora e publicou isso aí que vocês estão vendo. Ontem marcou o 203º dia da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso em apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores da liberdade e da justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas apropriadas. Portanto, Paula, é aquilo que nós estamos falando aqui há muito tempo. Não é um tweet aqui ou uma mensagem do Donald Trump ali, uma entrevista. São todos eles. É o Darren Beattie, é o Marco Rubio, é o Christopher Landau, que é o vice-secretário do Departamento de Estado, é o Scott Bessent, é o Peter Navarro, que é o czar das tarifas, é o próprio Donald Trump, é a Maria Salazar, é o Ted Cruz, ou seja, todos eles bebem nessa fonte que lá atrás mostra que a extrema esquerda, principalmente essa hoje no Brasil, de mãos dadas com terroristas, não é uma ameaça só para o Brasil, é uma ameaça também para o hemisfério ocidental como um todo e, como o Darren Beattie disse, para as liberdades fundamentais. E 123 mil aparelhos conectados em Oeste Sem Filtro nesta segunda-feira. A gente vai para um... em uma ONG, que ao que me parece é uma ONG de fachada, para articular a visita do presidente da República nessa comunidade. Então, São Paulo, na gestão do governador Tarcísio de Freitas, dá o exemplo de um combate eficaz ao crime organizado, um combate inteligente. Bom, não é a primeira notícia que a gente traz aí, né, de criminosos usando uma ONG de fachada, Silvio. Eu sei que você vai trazer aí mais detalhes, mas só para complementar, essa Alessandra Moja, a irmã do traficante, o Léo do Moinho, ele que foi preso em 2024, já tem aí um histórico. Ela foi condenada em 2005 por homicídio qualificado. Ela que foi presa hoje em mais uma operação contra o PCC. Pois é, Paulo, olha, primeiro alguns dados aqui da operação que eu acho interessante a gente mostrar, a localização da favela. Essa favela é chamada pelo GAECO, Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, e pela Polícia do Estado de São Paulo como o quartel-general, o QG do PCC. Por quê? Ela fica muito próxima do fluxo da Cracolândia. O mapa mostra, são 2 quilômetros. Então, ali dentro, eles tinham, inclusive, áreas que já têm até um apelido. Por exemplo, Torres do Moinho, usadas para armazenar drogas e armamentos. Eles já eram também central de comunicação com a facção. As casas-bomba são 13 imóveis que serviam como depósito de drogas e de armas. Os pontos de observação, que são aqueles telhados mais altos, né, na favela, onde os olheiros ficavam para alertar quando a polícia do Estado de São Paulo chegasse, a polícia militar. E os pontos de venda, e aí sim, eles ficavam, as drogas eram escondidas em bueiros, próximos ali àquela região. Ali tem a Avenida Rio Branco, é uma região, para quem é daqui da cidade, do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, muito conhecida, é uma região central, é o bairro de Campos Elíseos e o bairro de Santa Cecília, tem metrô, tem linha de trem. Era a sede do governo, né, Paulo? Sim, perfeito. Então, o que é a favela Moinho? A favela do Moinho era o bunker ali do PCC para levar as drogas, para levar o crack, né? Para abastecer esse fluxo da Cracolândia. Eles, para transportar esse trajeto de 2 quilômetros, eles colocavam, as drogas ficavam escondidas em bueiros, os carroceiros
pegavam as drogas de dentro dos bueiros e levavam elas junto com material elétrico, muitas vezes roubado, fio, cobre, eles misturavam e aí elas eram desembarcadas na região ali de baixo, onde aparece fluxo da Cracolândia. Então acho que essa questão operacional que o governo de São Paulo e o Ministério Público desmontam é importante. E aí vamos falar um pouco sobre a figura dessa irmã do Léo Moinho, a Alessandra Moja. Bom, é o modus operandi, é sempre igual. Aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo, tem a dama do tráfico, sempre tem uma ONG no meio do caminho. Essa ONG sempre defende a comunidade local, mas também direitos dos detentos. Vamos lembrar que a dama do tráfico entrou pela porta da frente do Ministério da Justiça quando Flávio Dino era ministro, se reuniu com assessores do ministro Flávio Dino, acho que ninguém colocou o nome dela no Google, porque ela já respondia, hoje está condenada, com trânsito em julgado. Fala, pessoal. Desculpa, eu tô meio verde, meio roxo aí. É porque o fundo aqui tá roxo, então aí tá difícil conseguir um tom aí melhorzinho. Mas eu vou estar comprando um fundo verde aqui pra ver se melhora pra gente aí. Porque se deixar o fundo fica atrapalhando a tela aí não dá pra ver o que tá passando no fundo. Então, pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí. Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo, atos em todo o país. Direita leva mais manifestantes às ruas do que 7 de setembro, que a esquerda diz. O grupo o jornal aponta que a mobilização bolsonarista superou de forma expressiva os protestos organizados por grupos petista. Golpe, eleição sem Bolsonaro, anistia já. O jornal Globo reportou em sua cobertura do 7 de setembro que a direita bolsonarista levou mais manifestantes às ruas que a esquerda. A contagem foi feita com base em registros fotográficos e vídeos acompanhamentos das autoridades de segunda nos locais de maior concentração. A Avenida Atlântica de Copacabana e a Avenida Paulista foram os principais pontos de mobilização, reunindo dezenas de milhares de apoiadores vestidos com as cores e bandeiras nacional. Atos foram marcados com um discurso em defesa da anistia aos presos do 8 de janeiro e crítica ao Supremo Tribunal Federal. A direita está em peso aí nas manifestações. Que manifestações que aconteceu aqui no domingo, pessoal. Quem tava aí em Brasília aí, em outros estados, já deixe seu comentário. Quem não tava, quem que queria aí, já deixa aí também nos comentários pra gente saber o nível que nós está aí, né? E comente a cidade aí pra gente saber de que cidade você está acompanhando. E até a próxima, pessoal. Segue aí pra gente tá acompanhando mais vídeos. E até a próxima.